na nuvem, conectado na nuvem. Tá, estou dando início aqui à terceira aula de microprocessadores da turma 8º W de Engenharia Mecatrônica. Nosso objetivo hoje aí é trabalhar evoluindo a questão da arquitetura de sistema programável, principalmente no estudo da arquitetura da unidade central de processamento. Tá? Vamos aqui mostrar primeiro aqui para vocês. Essa planilha que vocês estão vendo aí já é a planilha, tá? Com o nome de todo mundo. Eu acredito nenhum de vocês teve a matrícula aí tardia, né? Todos vocês estão aqui, né, com o nome, são 13 presentes, são 13 alunos. Tá? A parte de presença eu já realimentei, tá? Está realimentada aqui com o dia 31, dia 24, tá? O que já vai formando aqui a presença 1, tá? Que na média final acaba compondo, aqui na nota N1 acaba compondo 10%. Então vocês podem notar aí que ela já tem aqui uma participação aqui na nota N1, nota A já vai formando. A próxima atividade aqui que vocês estão entregando aí é do trabalho 1. Então eu vou agora compartilhar o Moodle e vamos dar uma olhada, né, nos trabalhos que estão sendo solicitados lá, principalmente entrega, e esclarecer a dúvida aí do Vitor e talvez alguns de vocês aí. O Otávio está dizendo que o nome não está aí, né, Otávio? Realmente não está aqui. Otávio, você veio a semana passada? Ou é a primeira semana que você está assistindo a aula? Deixa eu ver o nome do Otávio aqui. Otávio Neto. Primeira semana, ok. Otávio, eu vou realimentar a planilha aqui, ó. Depois eu acerto direitinho. Só para não perder aqui. Otávio Bottoni Neto. Ok. Então, mais um aluno aqui. Otávio, você é da mecatrônica? Sou da elétrica, professor. Elétrica, ok. Otávio, a gente já deu essa terceira aula, e depois que você observe no Moodle, ok? O que a gente já deu. Eu vou fazer um resumo rápido aqui como introdução da aula, e aí você depois observa, principalmente o laboratório. O laboratório a gente está evoluindo ali com a formação de grupos para fazer o projeto de internet das coisas, IoT. Então é importante depois que você se entenda com o pessoal, né? Não lembro se tem mais alguém de elétrica aqui. Tem algum de vocês da elétrica? Acho que tinha 2 da elétrica aqui, não tinha? Tem alguém da elétrica aí? Acho que não. Só tá o Otávio aí. Tá, depois a gente encaixa no grupo aqui, Otávio, tá? Para você poder... Primeiro, mas já tá aí hoje. Muito bom. Bom, essa planilha, né? Só aproveitar que a gente está nela aqui, vamos lembrar que a nossa avaliação é composta da nota N1 e da nota N2, que tem o mesmo peso na média intermediária. Lembrando que a média intermediária esse semestre, excepcionalmente, é 6. Né? E as duas notas, elas são compostas de 3 atividades, que a gente está pedindo para vocês entregarem aí no Moodle, né? Fruto da discussão e da avaliação continuada das aulas, sendo que as 2 primeiras atividades têm peso 20, né, peso 0,2, e a terceira atividade tem peso da metade, é uma atividade de revisão de todos os conceitos do bimestre. Né?
né? Então, ela está com um peso um pouco maior aqui. Mesma coisa a nota B. Né? Nota B também tem a sexta atividade aqui, né? Atividade 6. Eu acabei errando aqui, deixa eu já corrigir aqui. Tá? Atividade 4. Atividade 5. Atividade 6. Tá? Corrigido aqui agora. É o mesmo processo aí para o segundo bimestre. Né? Se alguém tiver problema de tirar uma média menor do que 6, né? A sub, ela não tem muito sentido esse semestre, porque todo mundo vai ter alguma nota aqui, porque está contando presença, está contando atividade, então somente quem não tivesse nota nenhuma, faltasse em todas, ou não entregasse nenhuma avaliação, que teria a possibilidade de fazer uma sub para substituir essa nota. Não vai ser o caso aqui. Né? E a gente vai ter uma avaliação final, né, para o pessoal que tirar menos que 6, não menos que 7,5, mas 6, para poder compor a nota final aí, né, uma nota de média aprovação 6, como era antigamente. Ok, essa planilha eu vou corrigir essa atividade do trabalho 1, tá? Que vocês já estão postando aí no Moodle, tá? E que a gente vai discutir agora, e aí na sequência eu realimento isso e possivelmente para a próxima aula vocês vão ter essa planilha postada lá no Moodle. Eu vou fechar esse compartilhamento e vou compartilhar um Moodle aqui com vocês agora. Só localizá-lo aqui. Apostila. Vou puxar o Moodle aqui para minha tela principal. Só um segundinho para me achar aqui nas minhas telas. Interromper o compartilhamento aqui que fica mais fácil de me achar. Bom, quem tiver acesso ao Moodle aí deve estar vendo essa tela. Tá? Acesso aberto ao Moodle está vendo essa tela. A gente está na semana 3 aqui. Na semana 3 eu coloquei o plano de aulas. Tá? Mais um processo burocrático, explicando o que a gente vai fazer hoje. Todas as aulas a coordenação está pedindo para a gente colocar o plano de aulas. E atualizei os slides aqui. Tá? Na semana passada, tá? Tem a entrega da primeira lista de exercício. Tá? Eu vou abrir aqui essa tarefa. Tá? Primeira lista de exercício. Tá? Que eu pedia para fazer uma resenha, tá? A resenha dessa apresentação de tecnologia de sociedade 5.0. Né? Assistir esse vídeo aí, fazer um resumo dos principais tópicos. Né? O que o importante é vocês acompanharem ali as expressões atuais, né? Quais são as tendências atuais da tecnologia. Né? Então, palavras-chave como internet das coisas, drones, sociedade 5.0, inteligência artificial, é discutido aqui. Né? Eu peço para vocês fazerem uma rápida resenha, né, dessa apresentação que é muito interessante. Vou fazer aqui a primeira lista de exercícios que a gente vai discutir, eu vou abrir ela agora aqui, né, e junto com a questão, né, a questão da página 18, questão 18 do ENAD. Vou dar uma olhadinha nessas duas questões. Ela está prevista para o final da semana, tá? Final dessa semana, sexta-feira. Então, final de semana eu possivelmente vou atualizar, vou atualizar a planilha, né, com essas avaliações. Vou compartilhar aqui a apostila com vocês. Só para a gente poder ver essa lista de exercícios que a gente está comentando aqui. Então, publiquei a apostila aí, vamos dar uma olhada nessa lista.
Aqui está a lista que eu estou pedindo, então tem aquela resenha do vídeo, tá? Peço para vocês olharem, observarem, né? Assistirem lá o vídeo da Sociedade 5.0. Fazer uma resenha ali de uma página, no máximo 2 páginas, né? Tem bastante coisa ali naquela resenha. Vai ser legal para vocês se atualizarem lá do que o pessoal está já pensando no Vale do Silício, né, em termos de tecnologia, e até para vocês entenderem o que está acontecendo aí na oferta de novos produtos, tem muita coisa acontecendo, inteligência artificial nos apps, inteligência artificial nos principais aplicativos de internet, né, a maior parte dos produtos já vem com learning, né, processo de aprendizado, então tudo isso tem muito a ver com essa palestra que eu estou propondo para vocês assistirem. Os exercícios, tá? Os primeiros exercícios aqui são apenas para recordação, né, dos tópicos. Né? Acho que o Vitor estava comentando aqui da faixa numérica, né? Acho que deve ser essa questão 4 aqui. Né? Se não for, Vitor, me confirma aí, né, se é outra questão. Podemos discutir a 4 e a 5 aqui, né? Uma outra coisa que eu acabei disponibilizando para vocês no laboratório foi o arquivo, né, das minhas anotações. Eu vou começar a fazer algumas anotações aqui na minha câmera secundária, né, e aí depois eu escaneio essas anotações, porque vocês acabam visualizando direito, né? Claro que se eu deixar só a câmera aqui, talvez seja uma boa forma aí, né? Mas eu teria que tirar o compartilhamento aqui. Vou tentar fazer aqui deixar a câmera segunda aqui. Só que eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo aqui a minha segunda câmera aqui? Sim, Estão vendo ela pequena ou ela tá do mesmo tamanho da apostila compartilhada? Ela fica menorzinha em cima, Ela professor. tá pequena, mas é só pinar clicar ela que a gente nela, consegue quando ela ver. Sim, aparece mas aí. aí é vocês que fazem isso aí, né? Sim, Só Isso. clicar e nos 3 pontinhos, né? isso aí. Se vocês puderem aí ajeitar, mas de qualquer maneira, depois eu me comprometo, porque eu vou usar essas anotações também no laboratório, e aí eu vou escanear essas anotações, como eu fiz, né, se vocês observarem lá o Moodle do laboratório, tá? Para a gente poder fazer isso. Ok, vamos lá. A dúvida aqui é a questão 4, tá? Questão 4, qual a capacidade de manipulação numérica do 8035? Vou colocar aqui a data de hoje. Hoje é dia 31/08. Microprocessadores. Vou pegar a teoria aqui, ó, só para a gente poder separar lá do laboratório. Né? No laboratório a gente vai ter hoje bastante programação lá. Qual é a capacidade de manipulação? Então, a dúvida era a questão 4. Manipulação numérica, se você trabalha com 8 bits, 80, 85. 85 é uma família de microprocessadores. Se você trabalha com 8 bits, tá? Vamos lembrar que manipulação numérica vai ser igual a 2 elevado a n. Tá? Então, o número de símbolos que você consegue representar com um determinado número de bits, onde n é o número de bits, tá? E x é o número de variáveis, tá? Vai ser 2 elevado a n. Então, portanto, se eu estou trabalhando com 8 bits, x nesse caso vai ser 2 elevado a 8, 256 variáveis. O que significa isso? Em termos de imagem muito pobre, você não consegue com 256 números distintos, né, representações distintas, representar uma imagem. Você consegue representar uma lâmpada apagada, acesa, uma lâmpada com variação de intensidade, mas você não consegue representar jamais uma imagem que é composta de milhões de pixels. Mas você consegue representar bem o código ASCII, por exemplo.
código ASCII. O código ASCII é um código que representa todos os números, todas as letras ocidentais, tá? E a maior parte dos símbolos, sendo que muitos símbolos são símbolos, por exemplo, de outras línguas, como o grego, né? O grego tem bastante notação, principalmente em matemática. Então, 256 é pouco, né? Por isso que o 8085, tá, era um processador que só conseguiria fazer número alfanumérico, né? Texto, tá, com manipulação numérica. Já o 8088, com 16 bits, você tem 2 elevado a 16, que dá 65.512, se eu não me engano, ou 64K. Então, você tem 64 mil variações. Então, fica muito mais simples de você representar até pequenas imagens, né? Você tem, né? Em termos de numeração, se você for representar em termos de número, aqui você não consegue representar muitos números, é só de 0 a 10, juntamente com as letras e tudo mais. Aqui não. Aqui você já consegue ir de mais 32.127 até menos 32.127. Né? Então você já tem um controle numérico aqui de 4 casas decimais. Tá? Se você for trabalhar com 32 bits, x, 2 elevado a 32, dá 4 bilhões, ou 4 giga. Vamos representar com 4 giga. Com 4 gigas você já consegue representar a imagem. Tá? Porque você tem ali um total de pixels numa imagem de baixa resolução, né, mesmo sendo uma RGB, né, suficiente para... Por isso que processadores de 32 bits, como esse a gente coloca aqui, 80 do 386, é importante a gente colocar isso, fazia parte dos primeiros PCs 386. Né? Ou o Macintosh, o antigo Macintosh da Apple. E, obviamente, com 64 bits, né, aí eu não sei que número que é esse, 2 elevado a 64, você faz o cálculo aí, você consegue ter todo o processamento atual, né? Então, todo o Pentium, ele trabalha com processamento de 64 bits. Tá? Então, questão 4. Essa reflexão é importante, tá? Você ir de 8 até 64 bits e acompanhando a história, né? A capacidade dos computadores baseado nisso. Mas um computador de 8 bits, ele não é um computador, ele é praticamente um controlador. Já 64 bits que é o atual, né? E hoje já tem placas de vídeo de 128 bits, com mais capacidade ainda. Aqui no exercício 5 é um exercício contrário. Exercício 5 é um exercício contrário. Eu estou pedindo qual é o tamanho do barramento de endereço, ou seja, qual é o tamanho, quanto número de bits você tem de endereço, para você acessar 64K, 1 mega, 4 GB e 64 GB. Tá? Vou fazer o primeiro e vou fazer o terceiro aqui. Ó. Tá? Então, 8085. Tá? N igual a... N não. A capacidade dele é de 64K bits. Então, quantos bits eu preciso de ter para acessar 64K bits? Já fizemos aqui, né? Ó. 16. Tá? Então, N igual a 16. Tá? Isso dá para fazer de cabeça, mas a regrinha é simples. Eu já falei dessa regra. 10 bits, 1K. 1K de memória. 20 bits, 1 mega. 30 bits, 1 giga. Lembrando que é 1000, 1 milhão e 1 bilhão. Então, a partir dessa manipulação aqui, você consegue fazer a conta sem precisar fazer logaritmo neperiano, né? Porque, na verdade, isso daqui, ó, né, para você descobrir qual é o número n dado x, você precisa calcular o logaritmo aqui. Mas não precisa fazer isso. Tá? Aqui, por exemplo, 64K. Né? Por que 64K é 16? Tá? Porque se 20 é 1 mega, 19 é 512. 18 é 256, só dividindo por 2. Né? Você vai chegar a 64K. Se pegar outro exemplo aqui, eu vou pegar o 80386 aqui. Ó. 80386.
8386 ele acessava 4 GB de memória. Isso está fácil, né? Gigabytes. 4 gigabytes está aqui, ó. Se você tem 1 gigabyte com 30, né, se 30 é 1 giga, 31 é 2 gigas, 32 é 4 gigas. Então, 4 bits, 32 bits, dá 4 GB de acesso. Aqui é o... E 64? É só ir multiplicando por 2. Né? Se 32, se 4 GB é 32, 8 GB é 33, 16 GB é 34, 32 GB é 35, 64 GB, 64 GB vai ser 30 e 36. Tá? Lembrando que barramento de dados te dá a capacidade de processamento e barramento de endereço te dá a capacidade de memória. Por isso que aqui eu estou falando de memória. Ó, 64 kbits de memória, 1 megabit de memória, tá? 4 gigabits de memória, tá? E 64 gigabits de memória. Tá? Uma refletida sobre isso, tá? E se persistir a dúvida, a gente explica isso um pouco melhor aí. Tá? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Quer falar alguma coisa aí, Gustavo? Não, acho que eu vou ter que dar uma olhada na gravação de novo depois, porque ainda tá um pouco Confuso ainda? Isso confuso daqui a segunda é parte. manipulação de digitais, né? Vou interromper o compartilhamento só para vocês poderem ver a tela completa. Ó, agora vocês estão com a tela cheia aí, tá? Em cima disso. Tá? Tem que lembrar disso daqui, ó, Gustavo e todos aí, ó. Né? Que o número de variáveis é igual a 2 elevado a n. Tá? Quando a gente fala de variável de endereço, tá? Endereço é capacidade de memória. Quando a gente fala de dado está falando de capacidade de processamento. Tá? Então, você tem 8, 16, 32, 64, 128 bits de processamento. Tá? Hoje, os Pentiums dos computadores é de 64 bits. Se vocês pegarem algumas placas de vídeo, principalmente aquelas placas de vídeo mais voltadas para aquelas placas NVIDIA, né? Alguns de vocês talvez tenham aqueles computadores mais voltados para gamers, né? Com placas de vídeo poderosas. Né? Aqueles processadores de vídeo da NVIDIA têm 132 bits. Né? O que significa? Muito, muito mais controle de definição. Né? Agora, endereço, tá? Significa capacidade de memória. Tá? Porque o barramento de endereço te dá a localização de memória. Dá uma refletida sobre isso, porque a lista é exatamente isso. Se após ser feita a lista, ainda se persistir dúvida disso, a gente aborda o tema de uma forma um pouquinho diferente. Ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar novamente aqui Deixa eu voltar aqui para... Vou voltar para a minha imagem. Só para vocês poderem... Para a gente começar a nossa aula aqui. Voltando aqui para a minha imagem. Tá? Deixa eu só... Vou voltar aqui para a apostila. Tá? Essa lista de exercício foi a lista que que vocês vão entregar agora até sexta-feira. Né? Exercício 1, 2, 3... Tá? Até o exercício 7 não precisa fazer. Tá? De 1 a 6, ok? O exercício 8, 9 e 10 são exercícios que a gente vai ver agora no laboratório, daqui a pouquinho, ok? Depois das 9 horas a gente vai ter aula de laboratório e esses exercícios vão ficar mais claros lá, tá? Principalmente o que é o compilador, né? Essa compilação aqui, né? Lá vai ficar bem claro, a gente vai praticar um pouco isso. Inclusive, isso daqui é questão do relatório 2 que vocês vão entregar daqui a pouco. Né, da experiência daqui a pouco. Tá? Aqui eu peço para você levantar as características do seu computador. A questão 11 também de laboratório, tá? A gente vai ver. E aí eu estou pedindo para você fazer a questão 18. Essa questão aqui, ó. Tá? Essa a gente fez em sala de aula. Na aula passada a gente discutiu, se vocês olharem no vídeo lá,
Está bem claro isso na apresentação. Eu vou abrir de novo os slides aqui, tá? E mostro ela, uma figura importante, caindo no ENAD aqui, né, para se discutir os tipos de memória que você tem dentro de sistemas programáveis, né? Memória que está dentro da CPU, registrador, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Memória cache, né? Memória cache, memória RAM, né? Aquela memória onde o sistema operacional fica armazenado temporariamente, os aplicativos, aquela memória que você tem 4, ou 8, ou 16 GB no sistema, tá? E a memória secundária é a nuvem, a memória secundária é o pendrive, a memória secundária é o disco rígido, ou hoje o disco SSD, né? O disco de massa que você guarda, né? Muito importante lembrar que não, o que você está vendo aí no seu aplicativo agora, no seu computador, não está na memória secundária. Ela fica na memória secundária, depois que ela é chamada pelo sistema operacional, ela vai para a memória principal. Então, o Windows, quando está rodando, ele está na memória principal. O Word, nesse caso aqui, o PDF, né, o Acrobat, está na memória principal do seu computador aí. Tá? Como, por exemplo, agora o Zoom, tá? Ele foi carregado da memória secundária para a memória principal. Então, é uma representação aqui bastante importante, por isso que eu destaco, tá, essa questão aqui para você poder refletir, né, e refletir esses pontos aqui que nós já vimos na aula passada. Tá? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Eu vou agora compartilhar os slides. Tá? Deixa eu ver se no Moodle tem mais alguma coisa aqui. Semana que vem, tá? Perfeito, tá? Isso daí. Durante a semana, quando vocês estiverem fazendo, tiver alguma dúvida, manda uma mensagem no Moodle para mim ou pelo e-mail, meu e-mail, tá? E a gente vai esclarecendo. E se for necessário, a gente marca um encontro aí virtual, né? Mais uma monitoria, bem fácil. Só a gente achar um tempo conveniente para vocês e para mim, e a gente faz uma assessoria mais particular aí. Muito bom. Tá? Voltando aqui para a tela principal no Moodle. Tá? Então, a gente está aqui na semana 3. Tá? Vou agora abrir esses slides aqui. Lembrando que os slides, eles são compilação da apostila, né? Que está aqui, ó. Né? Essa apostila que está aqui, ó. Tá? Então, a gente, sempre que precisar de maiores detalhes, abra uma apostila para ir colocando. Semana que vem eu vou mudar o link da aula, tá? Então presta atenção aqui na semana 4. Semana que vem não tem aula, né? Semana que vem é feriado e na semana de engenharia. Para outra semana eu vou mudar o link para vocês não precisarem ficar esperando na sala de espera, porque quando eu configurei essa aula aqui, eu acabei esquecendo e deixei ativada a sala de espera. Então fica ruim aí de vocês, quando entram na sala, né, ficar com esse processo aí. Muito bom. Vamos então agora abrir o slide aqui. Esse é o slide da aula 3. Tá? Eu vou passar rapidinho aqui o slide da aula passada, ó, só para a gente poder recordar o que a gente fez na aula passada. Na aula passada, na primeira aula a gente estudou lá sistema programável, foi uma aula introdutória, né? É uma aula que explicou detalhadamente aqui o papel da CPU, o papel da memória, periféricos, lembrando aí que quando você tem só CPU encapsulada, você tem um processador, quando você tem os 3 elementos encapsulados, você tem um microcontrolador. Tá? Então a gente estudou isso, estudamos o papel de cada um desses elementos. A CPU é um sistema, né, como o Pentium aqui que eu estou mostrando, o i7, né, que tem a função de controlar todo o sistema programável, ou seja, a memória e os periféricos, e fazer esse controle baseado nos códigos de operação. Também estudamos aqui para frente, na aula passada, e no laboratório a gente vai praticar bastante isso, que fica guardado na memória, mas que pode, né, estar temporariamente,
né, guardado na memória de massa, né, na memória que está lá no periférico, na nuvem, ou no disco rígido, ou no disco SSD, ou num pendrive. Né? Só que quando esse programa que está no periférico é carregado na memória, aí sim é que ele está rodando. Vimos também na aula passada a definição dos barramentos de dado, endereço e controle. Foi o que a gente acabou de discutir na manipulação numérica. Barramento de dados é que carrega o código de operação. Barramento de dados é que carrega os dados de entrada e saída. E o barramento de endereço ele carrega o posicionamento, tá, do dado na memória ou o posicionamento do dado no periférico de entrada ou saída. Então, endereço guarda a localização. Dado guarda o conteúdo. Tá? Então, um está dizendo onde está a informação e o outro é a própria informação. Essa informação pode ser tanto uma instrução como um dado de entrada e saída. Então, estudamos bem isso na aula passada. Vimos aqui um exemplo de código de operação. Falamos de memória, né? Essa pirâmide que a gente acabou de recordar aí com vocês. Né? Estudamos aqui periférico de entrada e saída. Lembrando que em microcontrolador os periféricos são mais físicos, né? Portes, timer, conversores analógicos. Em microprocessador, os periféricos eles já são mais integrados, né, como um teclado, um vídeo, um disco rígido, que é um periférico dentro de um sistema grande. Né? Mas se você pegar um teclado, por exemplo, é um periférico, o teclado é um sistema programável. O teclado tem um microcontrolador para fazer a função desse sistema. Tá? Então, coloco aqui, né, port, usart, timer. A comparação é pertinente, comparar o computador com o próprio ser humano, nossa CPU, né, nossa capacidade de controle, que é o que nos distingue dos outros animais, né? Nós somos inteligentes, pensamos, temos consciência, tá? Somos empreendedores, porque temos o cérebro. Temos um cérebro mais evoluído. Né? Todos os animais têm cérebro, né? Todos os mamíferos têm cérebro. Né? Mas o nosso, né, em relação ao resto do corpo, ele é muito mais poderoso. Né? Tanto que ele consome muita energia e é o que nos distingue dos outros animais. Né? A nossa área cerebral, proporcionalmente ao nosso corpo, é muito maior do que dos outros animais. Né? Que tem até músculos mais fortes, pega um elefante, um leão, né? Você vai... tem muito mais força muscular, muito mais velocidade, né? Mas toda a capacidade desses animais, né, que são, né, de grande porte ou são muito bons em um ponto específico, né, da atuação deles, tá? Todos eles têm uma capacidade cerebral muito pequena. Né? Por isso que nós, seres humanos, né, pensamos, por isso que nós arrumamos soluções, por isso que nós somos empreendedores, né? Por isso que, né, o ser humano deixou de ser dependente totalmente da natureza para passar a controlar até perigosamente a própria natureza. Ou seja, ele se tornou um empreendedor a partir do momento que ele teve a capacidade de ter a consciência do ambiente que ele estava, de observar, né, as dificuldades e a partir daí propor soluções. Bom, tudo isso é feito para o software, né, que está na memória. Então, nós também temos a memória volátil e não volátil. A nossa memória não volátil é aquela memória que guarda o que a gente não esquece, guarda as nossas recordações de infância, o que a gente aprendeu nos primeiros anos, que é uma coisa quase que permanente. Né? Então, a nossa primeira língua, a primeira língua de qualquer um, ele nunca esquece. Né? Então, a gente, mesmo que, né, fale 2, 3, 4 línguas, sendo que alguns talvez tenham tido oportunidade de, num período muito novo, de ter tido mais de uma língua. Né? E aí você guarda de uma forma permanente, né, a capacidade de se comunicar em várias línguas. Como, né, alguns de vocês talvez tenham aprendido a nadar muito cedo e, em função disso, são exímios nadadores. Né? Alguns, talvez, de vocês desenvolveram outras habilidades, né, numa época que o cérebro, né, captava muito, né, tudo isso.
A memória volátil é aquela memória, né, que a gente utiliza para fazer uma determinada tarefa e a gente esquece, né? Por exemplo, o horário que começamos a aula de hoje. Ainda está fresco lá, 10 para as 7. Né? Mas possivelmente amanhã, se vocês tentarem lembrar que hora que começou a aula online de ontem, não vão lembrar mais. Né? Porque essa é uma memória, é uma informação importante naquele momento. Depois que passou aquele momento, ela se perde. Né? Então, nossa memória volátil, ela é muito ligada a isso. E periféricos nossos são os nossos membros, sentidos, etc. Trabalhamos bem com isso e aí desenvolveu aqui nas outras telas. Barramento paralelo e serial, também é bastante importante isso. Né? O barramento paralelo é um barramento de microprocessador, tá? Onde as 8 vias são vias de dados, né? Por exemplo, são 8 vias separadas, 16 vias de endereço são 16 vias separadas, 10 vias de controle são 10 vias separadas. Quando você tem um barramento serial, a informação de dado, endereço e controle, ela circula em uma via, 2 vias no máximo, quando você tem dado e clock, ou você pode ter 3 vias num barramento SPI, você tem dado de entrada, né, dado de saída e clock. Né? Observe que a representação aqui, eu estou representando, né, um sistema em 2C, né, com informação de dado, bidirecional e clock circulando, tudo serialmente. Por isso que é importante ter o clock para sincronizar a informação. Quando você tem um barramento todo paralelo, você não precisa ter o clock necessariamente para sincronizar, ou o clock não tem tanta importância como no barramento serial, que determina a taxa de transmissão do sistema. Aqui um exemplo, né, de código de operação, que a gente vai ver hoje bem legal no laboratório, e a lista de exercícios que a gente já discutiu aqui. Essa é uma questão do ENAD. Né? Vou deixar aqui na tela com vocês, eu acabei esquecendo um copo d'água meu aqui, eu preciso pegar. Enquanto eu vou pegar o meu copo d'água, deem uma olhadinha aqui, tá? Nesse exercício, que é um exercício de ENAD. Vocês não são turmas de ENAD, tá? Falaram que não eram semana passada, e o ENAD é uma prova que acontece sempre no final da graduação do curso superior, tá? Periodicamente, de 4 em 4 anos, alguma coisa parecida, as universidades são avaliadas, né? E é uma avaliação muito conceitual, né? Muito aplicada. É uma avaliação até acho que muito bem feita, né? Mas é uma avaliação que pede muita reflexão, isso pede aplicação. Né? Então, esses conceitos que a gente está aprendendo aqui, por exemplo, é um conceito importante para você entender sistema programável. Tá? Então, lá no INAD 2005, né, na parte lá que cabia sistema programável, para engenharia elétrica, engenharia eletrotécnica, engenharia de eletricidade, né? Na época de 2005 não existia tanto conceito de mecatrônica, né? Eu acho até que vocês, né, mecatrônicos, quando vão fazer o ENAD, fazem como mecânicos. Eu acredito que não tenha nem questão, né, ligada a isso daqui. Né? Isso aqui é uma questão do pessoal de engenharia elétrica. Não sei se no ENAD você pode optar alguma coisa assim. Tá? 5 minutinhos aqui, tá? Enquanto eu só pego o meu copo d'água aqui, para vocês lerem, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais cheia a tela. Dê uma lida nessa questão, tá? E qual dessas questões aqui vocês acham que tem mais relevância e mais relação com o texto? Tá? Qual é a questão que tem mais relevância com o texto? Aqui, ó. Considerando o texto acima, assinale a opção correta relativa à informática, relativa ao texto que foi colocado aqui. Tá? Então, só 2 minutinhos aqui enquanto vocês leem, tá?
Bom, vocês viram o texto aqui, né? Falando de um supercomputador, né? O Tiranossauro Rex aqui, um software, e que ele descreve algumas características desse sistema. Qual desses itens aqui tem mais relação com o texto? O que vocês optam aí? Eu chuto aí, senhor, pelo que eu li aqui. Qual é a letra, Gustavo? Aí. E. O texto está falando alguma coisa de sistema operacional? Letra C, Linux. professor? Ele até tem até lógica. Todas as questões aqui parecem que estão certas, né? Uma ou outra aqui está meio absurda aqui, como falar que a questão A, por exemplo, 2.860 computadores pessoais de 1 GB, né? Isso é uma inferência aqui que não tem nenhuma relação, né? Então a questão A está totalmente errada. Agora, você falar, por exemplo, na questão E, né, que a informação pode ser desenvolvida no Linux ou Unix, que constitui programa avançado, tudo bem. Ela não é uma informação incorreta, mas não está falando de sistema operacional lá em cima, né? Poxa. Alguém falou Letra aí C, a professor? letra C. Vamos dar uma olhada, a gente vai descartando, porque essa é uma questão que a gente só tem que ir descartando. A letra A a gente já descartou, porque não tem nada a ver, né? A letra B, para acusar informações com rapidez, o computador, o Tiranossauro Rex, poderá usar a internet. Com certeza, né? Hoje, na apostila, inclusive, tem uma outra questão parecida, né? De um texto do computador lá da Unicamp, que usa a internet para fazer a interação dos dados. Então, até não é uma informação incorreta, mas não está falando nada de internet aqui, né? O texto não fala nada de internet. Questão D, embora os computadores sejam indispensáveis, blá, 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 o atual estágio de desenvolvimento dos sistemas operacionais restringe o uso a redes de computadores a grandes empresas. Também não estou falando nada de sistema operacional, assim como a letra E, né? Então, por exclusão, né, acaba ficando, ó, é possível que a capacidade de aprender com o computador dos contribuintes, né, mencionado no texto, seja decorrente do uso de redes neurais. Redes neurais é aquela rede onde você tem vários processadores de pequeno porte ligados em clusters, né? Ligados juntos. E aí você tem um grande sistema de controle. O cérebro funciona na forma de capacidade neural. E hoje os grandes servidores também funcionam assim, né? Pode observar lá as fotos de grandes servidores. Você tem aqueles servidores, aqueles racks, né? Aqueles computadores, que são clusters, são células, como se fossem neurônios, né? Que são, por sua vez, interligados, né? Na apostila, deixa eu clonar a apostila, compartilhar a apostila com vocês aqui. Apostila. Aqui. Ó, na apostila, aqui tem a questão, ó, a questão aqui do simulado no Mackenzie, que eu fiz em 2010, eu que fiz essa questão aqui, né, de uma reportagem, né, eu simulei bem essa questão, clonei essa questão, né, de 2005 aí, né, falando aqui, ó, depois vocês dão uma olhada, não vou ler ela inteira, porque ela tem o mesmo contexto, né. Foi uma reportagem da Veja, que um computador lá da Universidade Federal, chamado Papaléguas, né, o Roadrunner, né, ele era composto de vários computadores clonados, né, mais rápido do mundo, um exemplo, foi construído com 12.240, né, chips semelhantes ao uso do PlayStation, usos existentes, né, formando uma rede neural, né. Então aqui é bem parecido aqui com essa questão, né. Vou discutir ela aqui, que senão a gente vai ficar só nela, né. Acho que embaixo tem até as soluções aqui, as respostas, vocês podem aqui, ó, as respostas estão aqui, depois vocês dão uma olhadinha, né, para verificar se concordam ou não. Aqui tem outras questões do ENAD que vocês podem dar uma olhada. Essa aqui é uma questão mais ligada a sistemas digitais, tá? Que também, não sei se são mecatrônicos, né? Não tem tanta relevância para vocês aqui. Isso daqui a gente já discutiu, também é uma questão do ENAD, né? E essa eu estou pedindo para vocês colocarem no primeiro trabalho de vocês aí. Tá?
Bom, aqui a partir da página 21 da apostila, eu vou puxar aqui o slide, porque o slide eu vou pegando, né, algumas dessas informações aqui, né, inclusive isso daqui depois a gente vai discutir no final da aula, ou mais provavelmente na próxima aula, né, isso daqui vai no laboratório. Vou abrir a apostila aqui, vou puxar o slide que foi disponibilizado para vocês no Moodle, tá? Deve estar vendo o slide de novo. Opa. Não, desculpa, peguei o slide, compartilhei o slide errado. Um segundinho. Um segundo. Ok. Bom, estamos na aula 3 aqui, a aula de hoje. Vocês podem acessar esses slides aqui olhando o Moodle da aula 3, tá? Bom, nosso objetivo aqui agora, tá, é trabalhar com o entendimento da unidade central de processamento, da CPU, né? Seguindo em inglês aqui. Então, se eu voltar aqui para o último slide aqui da aula passada, aqui, ó, esse slide, vou pegar aqui ele mais... Ó. Você tem aqui os 3 elementos do sistema programável composto da unidade central de processamento, que pode ser um microprocessador, memória volátil e não volátil e periférico. Vamos agora estudar, tá, como que uma unidade central de processamento executa o código de operação. Tá? Então, os 3 elementos básicos que nós temos dentro de uma unidade central de processamento são colocados aqui. Tá? Vou tentar entender por que esses 3 elementos são necessários. Tá? Vamos lembrar da definição básica de uma unidade central de processamento, tá? Que já foi bem discutido. Unidade central de processamento é um sistema que controla o sistema programável, controla a memória, controla principalmente os periféricos, baseado a partir de instruções, a partir de códigos de operação que entram dentro da CPU e, a partir daí, né, geram um sistema de controle e temporização. Tá? Essa é a essência de como uma CPU controla o sistema baseado em código de operação. Né? Definição de código de operação a gente viu na aula passada. Né? Ó, vamos pegar um exemplo de código de operação aqui. Ó. Código de operação... Tá? O código E8, por exemplo, E8 é um código de operação, né, que vai implementar um movimento, né, de 2 dados. O dado que está numa origem vai ser copiado para o dado que está no destino. É isso que faz a instrução move. Né? Ou seja, o dado que está em R0 é copiado para o acumulador. Porque o mnemônico do 8051 sempre coloca o destino primeiro e a origem no segundo momento. Então, move R7A. O valor do acumulador, o acumulador é a letra A, representado pela letra A. Vai ser copiado para o registrador R0. Tá? O código de operação FF representa isso. Ou seja, quando o FF, né, entrar, né, naquela decodificador de instruções que a gente vai ver agora, ele, ao ser executado, né, copia o dado de um registrador em um outro registrador. Então, no laboratório vai ficar bem claro hoje, né, essa questão do código de operação. A gente vai trabalhar e vamos manipular bastante isso daí.
Certo? Bom, vou tentar entender os 3 elementos essenciais que formam uma unidade central de processamento. Lembrar que a unidade central de processamento é composta essencialmente por eletrônica, por material semicondutor, né? Silício positivo, negativo, dopado positivamente, negativamente, que formam os transistores, que por sua vez formam os diodos, que por sua vez formam as portas lógicas. Então, o que a gente está falando aqui é de um conjunto de portas lógicas. Na aula passada, no laboratório, nós estudamos que essas portas lógicas são divididas em 2 grupos, né? O conjunto dessas portas lógicas é dividido em 2 grupos, circuito combinacional e circuito sequencial. Lembrando que o circuito combinacional é aquele que uma tabela da verdade representa. O circuito sequencial forma os elementos de memória. Vocês estudaram tudo isso em sistemas digitais e no laboratório da aula passada, né, nós vimos tudo isso. Então, usando essa matéria-prima que nós temos, ou seja, tabela da verdade, né, codificadores, decodificadores, todo o sistema representado por tabela da verdade, e memória, que, né, pode ser representado pelo flip-flop, principalmente flip-flop tipo D. 8 flip-flops tipo D formam um latch, a gente viu isso na aula passada, um latch, né, que armazena um byte. Esse latch octal que armazena um byte, como 74373, é o que a gente chama de registrador. Então, registradores são locais dentro da unidade central de processamento que guardam bytes, guardam words, 16 bits, guardam double words, 32 bits. Tá? Então, o que é um registrador? É um conjunto de flip-flops que guardam um conjunto de bits. Principalmente a instrução e principalmente, né, os dados de entrada e saída que vão ser processados e manipulados. Por exemplo, se eu digitar alguma coisa no teclado, a informação do teclado, que é um periférico de entrada, vai entrar no sistema, tá, e vai parar na unidade central de processamento para ser processada. Então, isso que a gente precisa avaliar. Então, o primeiro bloco aqui fácil de entender são os registradores. Registradores são locais que eu guardo bytes, words, double words. O tamanho do registrador normalmente é igual ao tamanho da via de dados. Então, na aula passada nós estudamos muito via de dados de 8 bits. Vocês pegarem os exemplos aqui, são todos 8 bits aqui. A gente vai ver lá no laboratório daqui a pouco. Tá, o código de operação, observe que todos eles são de 8 bits. Todos 8 bits. Por exemplo, E8. O que é E8? É um byte. Um byte. São 2 números hexadecimais. 1110, 1000. Isso representa aqui o E8. Esse byte, quando entra dentro do sistema e executado pelo decodificador que a gente vai ver agora, né, ele pega o dado de R0 e copia esse dado no acumulador. O significado que a gente viu até o momento. Então, voltando aqui à nossa estrutura da CPU, primeiro, registradores. Nesse bloco de registradores, você tem 2 registradores muito importantes, muito especiais. Tá? O contador de programa e o apontador de pilha. O contador de programa é um conjunto de registradores, normalmente do tamanho da via de endereço, que guarda o endereço da instrução que está sendo executada. Então, o direcionamento do programa é dado pelo PC. Se tiver um desvio do programa, por exemplo, uma instrução if, atendeu uma determinada condição ficou verdadeira e ele desvia por causa dessa condição de verdadeira que se tornou, é o contador de programa que controla isso. Então, importante, o contador de programa, isso está escrito tanto na apostila como aqui na sequência, guarda o endereço da instrução que está sendo executada. Então, PC, contador de programa, sempre a sigla em inglês, Program Counter, ele guarda o endereço,
da memória que está a instrução que está sendo executada. E o apontador de pilha, o stack pointer, por isso chama-se SP, stack, né? Pilha, stack mesmo. Stack pointer, né? O stack é a região da memória que vai guardar endereços de retorno de subrrotina. Isso vai ficar mais claro aqui na sequência. O importante é que existe uma área composta de flip-flops que são guardadas informações do sistema. E muitas dessas informações são manipuladas nas instruções, principalmente a instrução move, que a gente vai ver nas próximas aulas do laboratório. Ok? Bom, primeira área importante, então tem uma área de memória dentro do sistema. Tanto que essa figura aqui que a gente viu, ó, essa figura fala aqui, ó, que os registradores mais rápidos e os registradores mais ligados ao hardware, tá, são os registradores, não, os flip-flops, a área de memória mais ligada ao hardware da CPU, são os registradores aqui, que estão aqui no topo. São caros, né? Porque quando você tem muito registrador dentro do sistema, né, você aumenta a capacidade dele, né? Como memória cache. Memória cache também é um tipo de registrador. Ok? Bom, decodificador de instruções. O decodificador de instruções, ele recebe o código de operação, detalha, esmiuça esse código de operação, gerando sinais de controle e temporização. Esse sinal de controle e temporização é que vai executar a instrução. A gente tem um exemplo na sequência bem claro sobre isso. Tá? Quando você fala de decodificador, você tem que lembrar que você está falando de tabela da verdade. Se você tem tabela da verdade, você tem a possibilidade de converter essa tabela da verdade em circuito através do mapa de Carnot. Então, o mapa de Carnot que vocês estudaram lá em digitais vai ter sentido, tá, na compreensão de como um decodificador de instruções ele é implementado. Os livros antigos mostravam de sistema programável. Hoje em dia, em português, praticamente não tem mais nenhum. Você vai encontrar em bons livros em língua inglesa. Principalmente se você procurar disciplinas parecidas com essa nas principais universidades americanas, europeias, introdução ao sistema programável, alguma coisa parecida com isso. Você tem uma rica literatura ligada a isso. Infelizmente, no Brasil, né, quando a maior parte, né, das escolas técnicas e principalmente universidades, quando vão estudar isso, né, acabam fazendo um estudo, né, um estudo superficial do hardware, né, porque a preocupação muitas vezes de uma disciplina como essa é aplicar o microprocessador e não entender o microprocessador por dentro. Né, então é muito importante, né, essa compreensão. Se a gente lembrar da aula passada de revisão de laboratório, a gente estudou um decodificador lá, estamos no 74138, que é um decodificador 3x8. Né? O decodificador aqui tem um pouco esse sentido. Eu vou detalhar ele na sequência aqui no próximo slide. Bom, se eu tenho o código de operação e esse código de operação gera sinais de controle e temporização com o auxílio dos registradores, tá? Eu tenho que ter um elemento dentro do sistema que vai tomar a decisão, né, para implementar a estrutura que mais caracteriza um sistema de inteligência artificial, que é a instrução if. A instrução if é essencial para o sistema. Por quê? Porque a instrução if compara duas variáveis, compara duas condições e a partir de uma verdade, por exemplo, A igual a B, A menor que B, A maior que B, A maior ou igual a B. Então, essas condições, né, que são colocadas numa estrutura if é que vão determinar se o programa vai para um lado ou continua direto. Então, ele vai ter desvio, por exemplo, se a gente colocar que a condição verdadeira provoca um desvio, tá, o programa vai saltar, ele vai dar um jump,
né, jump, ele vai dar um go to, né, se acontecer essa condição. Caso contrário, ele passa direto. Então, a condição do if é bem clara, né? Deixa eu ligar aqui a segunda câmera aqui para a gente relembrar isso. Tá, então, o que a gente está falando aqui de um if, ó, por exemplo, if A igual a B, uma variável A e uma variável B, um valor do registrador A, um valor do registrador B. Aí você pode ter tem C igual a 1. Vou colocar aqui a condição. Então, se A for igual a B, a variável C vai indicar a igualdade. Else C igual a 0. Então, observe aqui que você tem uma tomada de decisão baseado numa expressão. Se vocês estão acostumadíssimos a fazer linguagem C, o que a gente está estudando aqui é como o hardware, como a unidade central de processamento, como o decodificador, né, vai fazer isso. Né? E para isso você tem que lembrar um pouco de álgebra booleana, né, para a gente entender completamente aqui. Ó. Por exemplo, né, qual é a condição, qual é a operação aritmética que permite avaliar se A é igual a B? Qual é a operação aritmética, tá, que você vai fazer com A e B para verificar se A é igual a B? Subtração? O Otávio falou aí, Otávio? Isso. E o Vitor? O que você falou, Vitor? Qual é a operação? Fui eu, professor Otávio. Eu falei Otávio. subtração. Subtração. Por que, Otávio? Por que você acha que é a subtração? Porque se eu subtrair uma da outra e o resultado for 0, eu tenho uma Perfeito. igualdade, né? Perfeito. Então, ó, isso que o Otávio falou é muito importante. Se eu subtrair A de B, eu vou ter duas condições. A condição, né, de 0 ou a condição de diferente de 0. Se ele for igual a 0, eu sei que A é igual a B. Se ele for diferente de 0, eu sei que A é diferente de B. Portanto, a condição de 0, tá? Existe um bit dentro do sistema, que está aqui no flag, ó, tá? Chamado Z. Então, o Z igual a 0 vai indicar, né, que A é diferente de B. Se Z for igual a 1, porque Z indica 0, né, vai indicar que A é igual a B. Essa condição de igualdade é a condição essencial de qualquer bloco que toma decisão no sistema. Tudo que vocês conhecem de programação é baseado no if. Tá? E observe como operação de subtração, como o Otávio bem lembrou aí, que vai implementar tudo isso. Né? Vamos lembrar aqui que a operação de subtração, tá, tem que ser implementada através de uma porta lógica. Né? Vocês conhecem alguma operação lógica que subtrai? Tem alguma porta lógica que subtrai bit? Não tem. Então, como é que eu vou implementar uma operação de subtração que é tão importante para nós se eu não tenho nenhuma porta lógica, nenhum bloco lógico que faz isso? Bom, aí veio o Boole, né, o Jorge Boole, né, que eu deixei até um videozinho na semana passada para vocês darem uma olhada na vida dele lá, tá, que desenvolveu a primeira lei booleana. A primeira lei booleana é uma das leis mais importantes. Não existiria programação, não existiria computador se não fosse essa lei. Essa lei ela diz o seguinte, ó, vocês vão lembrar dela. A menos B, não tenho possibilidade de subtrair, é igual
Aí eu vou fazer uma soma. A mais B, só que eu vou inverter B e vou somar 1. Essa é a primeira lei booleana. Ou seja, estou transformando uma subtração numa soma. Qual a importância disso? Existe porta-lógica que soma? Qual é a porta-lógica que soma? Vai fazer a soma aritmética. A porta OR, né, professor? Porta OR? Não, a porta OR exclusiva. Ah, tá. Vamos lembrar da porta OR exclusiva? Ó. 0 com 0 dá 0. 0 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 1. 1 com 1 dá 0. E aqui tem um outro ponto importante. Ó, tem um carry. Tem um vai 1. Eu vou chamar isso de carry, né, em inglês. Né? Então, observe que a porta ou exclusiva implementa uma soma binária. Então, se eu tenho soma binária, né, a porta inverter B é só usar a porta inversora. Se eu tenho uma soma, mesmo se eu tenho uma subtração que é composta de duas somas e uma inversão, eu consigo implementar, através de porta ou OR exclusivo, toda as minhas funções. Então, a unidade lógica aritmética ela é fundamental, porque a unidade lógica aritmética implementa a soma. Né? E observe que eu tenho a soma, que é o exclusivo, ok? E eu tenho a subtração, que é composto de uma sucessão de somas, certo? A menos B são duas somas e uma inversão. Multiplicação é composto de somas sucessivas. E divisão é composto de subtrações sucessivas. Certo? Bom, eu não preciso ficar me preocupando com isso, porque, na verdade, se eu tenho uma unidade de lógica aritmética, em lines digitais, talvez vocês tenham estudado isso um pouquinho mais, né? Tenho estudado um pouquinho mais a fundo, né? Lines digitais, né? Se você tem, né, uma soma, você tem todas as outras operações. Você tem a subtração, A menos B igual a mais B invertido mais 1. Você tem a multiplicação. Multiplicação é somar de forma sucessiva, né, dois números, vezes, né, repetidamente, o número do fator. Né? Então, 5 vezes 2 é somar 5 vezes 2 vezes. E a subtração, a divisão é uma subtração sucessiva. Ou seja, você consegue montar uma unidade lógica aritmética e, a partir daí, principalmente, fazer as duas operações essenciais, né? Que são o if, A menos B, e o for. Tá? O for ele vai fazer uma tomada de decisão, ele vai fazer alguma coisa enquanto... while, né? Enquanto acontecer alguma verdade. Então, quanto A for maior que 5, ele vai ficar somando dois números, por exemplo. Então, observe que toda essa manipulação ela é feita através da unidade lógica aritmética. É claro que eu não preciso ficar lá me detalhando, né? Ficar imaginando o que acontece no processador. Tudo isso eu faço através de instruções. Tá? Então, eu tenho instruções no sistema... instruções do sistema que somam. Por exemplo, o que faz essa instrução aqui? Ó? ADD a R0. O que faz ADD a R0? Não preciso ficar me olhando, primeira lei booleana, que A menos B não sei o quê. Simplesmente, tá? Somar A com R0, tá? Vai ser executar um código de operação, onde A, tá, vai ser somado de R0 e o valor vai para o A. Então, não preciso ficar lá imaginando que a soma vai ser portal exclusivo, nada disso. Assim como eu posso ter uma operação de multiplicação, de subtração. Ó. Subtrair A de R0.
A menos R0, o valor vai para o acumulador. Isso daqui, para ser implementado, é feito, né, essa primeira lei booleana. Você não precisa ficar imaginando isso. Tá? Simplesmente o sistema executa a instrução. Como ele tem a instrução de multiplicação, ó. Multiplicação é mu AB e a divisão div AB. Tá? Então você tem essas, né, essas operações que a gente vai ver daqui a pouquinho no laboratório. Né? Agora, onde é implementado tudo isso? Implementado na unidade lógica aritmética do sistema. E o flag sinaliza tudo isso. O flag, a gente já viu duas sinalizações importantes aqui, ó. Duas sinalizações importantes. Ó, o carry, o zero, né, o zero, né, e o carry, ó, o carry aqui, ó. Então, o flag é composto essencialmente do bit Z e do bit carry. Na verdade, mais bits. A gente vai ver aqui na sequência, né, de mais bits, né, mas essencialmente desses dois. Bom, se eu tiver um sistema, né, programável, uma unidade central de processamento composta de registradores que são posições de memória. Um registrador que indica o endereço da instrução que eu estou executando. Um registrador que indica o endereço de retorno do que a gente chama de subrotina, e a gente vai ver daqui a pouco. Um decodificador que recebe o código de operação e destrincha esse código de operação em sinais de controle e temporização. E uma unidade de lógica aritmética que basicamente faz soma, mas a partir da soma eu posso subtrair, tá? E colocando informações dessa operação lógica aritmética no flag, eu consigo fazer tudo. Observe o acumulador aqui. O acumulador é um registrador que guarda, tá? Guarda o resultado da operação. Observe aqui, ó, em todos, ó, ADD, sub, mu, AB, ó, todos os valores vão para o acumulador. Ó. Se eu multiplicar A por B, o valor vai para o acumulador. Se eu dividir A por B, o valor vai para o acumulador. Claro que às vezes eu tenho registradores auxiliares também. Então, entender tudo isso e juntar isso com eletrônica digital é fundamental. Bom, guardem essas três funções. Agora vamos começar a dar uma detalhada em cada uma delas. Tá? Tem um livro muito legal. Deixa eu ver, acho que ele está na apostila. Deixa eu ver se eu não vou colocar, acho que não coloquei esse livro aqui. Deixa eu ver se está aqui. Ô, senhor, Oi. então quando tem essas instruções de somar, subtrair e tal, é sempre o primeiro item antes da vírgula que vai ficar com o valor depois? Não. Não. O valor é sempre colocado no acumulador, Gustavo. Sempre. Tá? Observe aqui, ó, sempre no acumulador. Ó. Não, Tá. às vezes não só no acumulador. Então, qual a função do acumulador? Guardar o resultado. Tá? E que o acumulador para nós sempre vai ser o que a gente chama de A. Tá? Sempre guardar o resultado. Vou abrir a apostila aqui, só para mostrar um livro bem interessante que ele está disponível em sebo, né? O pessoal que gosta, né, mais do estado da arte, né? De fazer o projeto. Né? Aí, vocês têm programação, como é que chama a disciplina lá na elétrica? A gente teve lógica da programação, professor. Alguma coisa Lógica de assim. programação. Perfeito. Não, Você, processamento com lógica programável. aí, mecatrônica, né? Isso. O pessoal de engenharia elétrica, né? A gente tem aí o que entrou agora, né? Acho que é o Otávio, né? Otávio de engenharia elétrica, não sei se o Otávio já teve, né? FPGA, que é lógica de programação. Lá no FPGA a gente estuda bem, né, como é feito todo esse processo. O lógica de programação que vocês devem ter visto aí foi mais uma lógica mais estruturada, né, uma programação mais estruturada, não uma programação de baixo nível. Né? Vocês têm pouca... Deixa eu abrir a apostila aqui para vocês, só compartilhar ela aqui. E na apostila tem esse livro que... Vocês encontram esse livro principalmente em sebo. Eu puxei a apostila aqui, ó. No Brasil, infelizmente, esse livro aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui.
esse livro aqui, ó, Orbit Malvino. Esse livro aqui, o Malvino, ele estuda, esse é um livro da década de 80, hein? Muito antigo, tanto que ele é baseado em 8085, ainda de 8 bits. Mas ele estuda detalhadamente isso, e ele monta um sistema baseado em porta lógica. Tanto que tem uns malucos aí, maluco no bom sentido, tá? Mas com certeza não deve ter namorada ou namorado, né? Tem alguns que gostam de namorado também. Que montaram isso daqui, ó. Né? Se der tempo, a gente vai dar uma olhadinha, senão na semana que vem, na próxima aula, tá? Vou rodar um pedaço desse vídeo aqui, ó. Né? Esse vídeo que o Ben Eater, o que fez o Ben Eater? Ele pegou lá o livro do Malvino e montou um circuito, montou uma CPU com porta lógica, que é tudo chipzinho discreto isso daqui, ó. Né? Bem legal aqui. Foi um aluno que me indicou esse coisa do Ben Eater aqui, ó. Ele faz aqui uma coisa, ó, mostra uns videozinhos de 15 minutos, que ele mostram todo esse processamento que está lá no livro do Malvino. Né? Tá lá no livro do Malvino. O pessoal que é nerd como eu, assim, a gente tem essas referências. Né? Não cheguei a montar, né? Isso daqui, porque para montar isso você precisa de tempo, né? Tempo e paciência. Né? Na década de 80, né? Faziam bastante isso. Hoje o pessoal está mais preocupado em fazer circuitos práticos, né? Hoje é mais importante pensar em negócio do que pensar em implementar esse circuito, né? Então, de qualquer maneira, é uma referência bem legal aí. Né? É um livro legal para você ter na biblioteca. Né? Um livro legal para você ter na biblioteca. Principalmente quem gosta do estado da arte. Vou voltar aqui à apostila, né? A gente são 8h20 já. Mais 20 minutinhos de aula, 25, para a gente poder evoluir aqui um pouquinho mais. Vamos lá, deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Muito bom, voltei aqui aos slides. Bom, gostaria agora de detalhar um pouquinho mais esse decodificador de instruções aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui uma figura que está lá na apostila, né? Que eu fiz uma representação aqui primeiro, né, da CPU. Então, eu detalhei lá, decodificador de instruções, sistema de controle de temporização, os registradores, tá? Peguei 2 registradores R0 e R1 aqui, unidade de lógica aritmética, acumulador, o flag, tá? E aqui eu pus o barramento de dados. Tá? Lá na memória tem 2 instruções, uma instrução chamada E8, uma instrução F9. Tá? Vamos dar uma olhada. Isso é uma instrução do 80 a 85. Aqui embaixo eu coloquei, tá? Qual é o significado do código de operação E8. Ó, observe, E8, né, de D0 a D7, e F8. F8. Tá? Se vocês olharem no código de operação do 80 e 85, que é o exemplo que eu estou pegando aqui dessa CPU, vão ver que essa instrução E8 equivale a um move AR0. E a instrução F9, E8 e F9, equivale a um move R1A. Se você, né, baseado até no que a gente acabou de falar, né, executar um move R0A, move AR0, o que você está fazendo? Estou copiando o dado do R0 no acumulador. E na sequência, estou pegando o valor do acumulador e jogando R1. Ou seja, o que faz essas 2 instruções? Pega o valor de R0 e joga R1. Tá? Então, se isso for executado, o que vai acontecer com R0 e R1, que são 2 registradores? Primeiro, o conteúdo de R0 vai para o acumulador. Bom, o R0 é lido e o acumulador é escrito. Todo mundo concorda com isso? Ó, o R0 é lido e o acumulador é escrito. E na segunda instrução é o contrário. O acumulador é lido e o R1 é escrito.
Então, sempre o sinal de leitura e escrita, leitura, escrita, leitura, escrita tem que ser considerado. Na primeira instrução, quem é lido é o R0. Por isso que o R0, ó, o R0, na primeira instrução, ó, R0 aqui, ó, na primeira instrução, tá, o sinal de leitura vai para nível baixo. Vamos lembrar que 0 é a condição ativa. Então, o sinal de leitura vai para nível baixo. O sinal de escrita fica em nível alto. O sinal de... O que é o chip select? Chip select é a seleção. Então, o registrador sempre tem 3 sinais de controle. Um sinal que indica escrita, um sinal que indica leitura e um sinal que indica seleção. Então, nessa instrução, eu estou selecionando R0, selecionando o A. Então, observem que o A vai para 0, o R0 vai para 0, e o R1 não acontece nada com o R1, porque ele não está sendo chamado aqui, por isso que ele fica em nível alto aqui, ó. Sempre lembrando que a condição ativa é o 0, né? Sempre tem uma barrinha em cima. Tá? Então, o que está fazendo essa instrução? Está lendo o R0, observe que a leitura, ó, R0, o sinal de escrita fica em nível alto, e estou escrevendo esse valor no acumulador. Ó. Escreve no acumulador, sinal de leitura desativado. Observe que escrita e leitura é sempre complementar. Tá? É sempre complementar. Na instrução seguinte acontece o contrário. O acumulador, tá, é lido, ó, o acumulador é lido, tá, não é escrito, ele é selecionado, o R0 não é selecionado, então observe que fica tudo em nível alto, ó, o chip select dele fica em nível alto, lembrando que o chip select ativa em nível baixo, tá? E o R1 é escrito, observe que ele é selecionado e que ele é escrito. Então observe que a partir da execução disso, o sinal de leitura, escrita e chip select dos registradores, eles são manipulados para a instrução poder ser executada. Executada. Então, observe que lá dentro tem que acontecer tudo isso. Infelizmente, a gente que trabalha em alto nível, né, programação de alto nível, não tem que se preocupar com o nível de sinal físico. Imagina, você tem que ir lá a cada instrução, a cada if, a cada for, né, ter que fazer tudo isso. Né? Então, não precisa. A preocupação minha aqui é pegar um código de operação e converter aquele código de operação em sinais de controle e temporização, ó, sinal de leitura, escrita e chip select. Tá? Então, você tem... Na segunda lista de exercício, que eu vou abrir daqui a pouquinho aqui, ó, eu estou pedindo para você fazer uma tabela dessa com 2 outras instruções. Tá? E aí vai ficar fixado. Tá? É importante saber isso, é importante ter essa consciência, mas é claro que quando você estiver colocando uma instrução, aliás, a instrução em assembly você nem vai usar, você vai usar o for e o if direto. Né? Felizmente, você não precisa ficar se preocupando isso quando, por exemplo, ó, você vai fazer uma instrução if ou for no sistema. Né? If ou for no sistema. Vocês trabalham em linguagem C, nunca tiveram necessidade de ter uma consciência do que acontece na CPU. Só que essa disciplina ela trata exatamente, tá, dessa consciência. E você tem uma capacidade de compreensão do sistema programável. Né? Embarcado, o que está acontecendo lá dentro do sistema. Tá? Na lista de exercício, tá? Vou ler mais uma telinha aqui, aí eu vou abrir a segunda lista de exercício aqui para vocês já. Aqui isso a gente já falou na aula passada. Né? A família do sistema, ela é composta, né, de componentes que executam as mesmas instruções. Então, por exemplo, as instruções aqui, ó, de cima são do 8051. Então, aqui tem um 8051, ó. Todos os microcontroladores 8051 ou da família 8051 rodam essa instrução dessa forma. Por outro lado, se você pegar um AVR, o AVR é lá do nosso... O AVR é um chip que está lá no Arduino.
Todos aqueles chips do Arduino são os chips AVR. Eles rodam códigos de operação do AVR. Então, eu pego uma terceira família, PIC, microchip, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Todo mundo que for microchip vai executar a instrução da mesma forma. Para executar a MSP430, que é da Texas, ou seja, o que caracteriza as famílias, o que caracteriza a família é rodar o mesmo código de operação. Ok? Bom, aqui para a gente completar o decodificador. Se você tem uma tabela da verdade, eu preciso que isso daqui é uma tabela da verdade. Ó. Entradas, a entrada são as instruções, e saídas são sinais de controle e temporização. Ó. Se você tem uma tabela da verdade, com o mapa de Carnot, você cria um decodificador de instruções. Tá? Então, se você conseguir tabular todas as instruções e todos os sinais, você tem a condição de fazer um mapa de Carnot e um circuito lógico. Observe uma coisa interessante, eu só peguei 2 linhas aqui. Ó. Quantas instruções você tem no 8051? Ó. Da primeira até a instrução 256, que ela vai de 0000 até FF, até tudo 1. Tá? Ou seja, você vai ter, tá, um decodificador que vai ter 256 linhas e dezenas de colunas. Aqui eu só representei 3 conjuntos, 3 registradores, mas são 8 registradores no sistema. Então, imagina, tudo isso colocado num decodificador, mapa de Carnot, fazendo um sistema lógico que faça isso. Claro que, felizmente, tá, eu tenho os meus microcontroladores, que eu vou lá e compro um microcontrolador pronto, não preciso ficar me preocupando com ele. Eu me relaciono com esse microcontrolador através do conjunto de instruções. Bom, os registradores que nós já vimos, registrador para mim são LEDs, flip-flop tipo D, vimos lá no... Isso aqui é exatamente o que a gente viu no laboratório da aula passada. Tá? Então eu entro com um dado num lugar e saio com outro. Né? Como, por exemplo, o flip-flop tipo D aqui que a gente viu. Então, qual seja o registrador é esse. Né? Registrador acumulador é o registrador da ULA. O flag indica 0, indica Gary, indica sinal, né? Então você tem o sistema. PC é o endereço da próxima instrução. SP, tá? O subrotina. Tá? Aqui eu tenho, né, um sistema interno, tá? Um sistema interno, né? Se eu não me engano, isso é do 8051. Então, representando tudo que a gente está falando aqui, ó. Né? A unidade de lógica aritmética, acumulador, o flag, que o flag eu estou colocando 3 bits, o carry, o 0 e o bit de sinal, bit N. Tá? Aqui eu tenho, né, o PC e o SP, e aqui eu tenho a memória externa. Aqui eu tenho a indicação, tá, do flag, ou seja, do indicativo do registrador que indica a operação, né, do 8085. Observe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 bits no flag. Sinal, bit status. 0, indica igualdade ou não. Auxiliar carry, que é aquele vai 1 entre 4 e 5º bit, já vai fazer um exemplo. Paridade. Paridade indica o número de 1s dentro do acumulador. Tá? E o carry, né, indica, né, um bit de vai 1. Tá? Bom, isso aqui está na apostila. Eu vou fazer esse exercício com vocês agora. Eu só vou compartilhar a apostila com vocês aqui de novo. Só para mostrar isso lá na apostila, tá? Ó. Isso que a gente está falando aqui, ó. Tudo isso que a gente falou, tá? Vou evoluir muito aqui. Estamos aqui falando, ó, tudo isso que a gente acabou de falar, ó, a figurinha que a gente colocou no slide, registradores, aqui, ó.
Estamos na página 21, tá? Tudo que eu acabei de explicar está aqui na página 22, 23, ó, a explicação daquela figura. Né? Falo dos registradores específicos, falo do registrador do 8085. Tá? E esse exemplo que eu vou fazer aqui agora, é esse exemplo que está, tá, no slide de vocês. Vou colocar o slide de novo aqui, para ficar mais simples. Tá? Isso aqui já é um exemplo que está na lista. Tá? Bom, eu estou perguntando aqui, tá, qual é o resultado do acumulador e a condição do flag se você executar essas instruções aqui. Ó. Tá? Vou colocar aqui o meu quadrinho. Tá? Então, observe, ó. Isso aqui são 4 instruções, tá, lá do 8051. É de um microcontrolador. Tá? Não interessa qual é, mas aqui seria do 8051. O que está fazendo esse programa aqui? O que está fazendo aqui esse programa até o ADD aqui? O que é a instrução ADD? É soma, né, faz, senhor? soma o que com o que? O A com B, né? Só que no caso ele Qual é o valor vai de A? escrever. Qual é o valor de A aqui nesse programinha? É BB, não tem de cabeça, peraí. BB. Observe ali o 0x, né? 0x significa o quê? Hexa, né? Então, no acumulador, no A, eu tenho uma sequência BB. Vamos lembrar que BB é 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Aqui embaixo, ó. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Esse daqui é o valor do acumulador. O que eu tenho em B? Esse hashtag que está ali, ó, essa cerquinha, né? Vocês conhecem o hashtag, né? Quando eu estudava isso daqui há muitos anos atrás, para mim isso daqui era cerquinha, sustenido. Agora aí com o advento da internet virou hashtag, né? Hoje todo mundo usa hashtag para qualquer coisa aí, né? Aqui significa que é um número que vai ser carregado no registrador. Então a hashtag para nós é um número, ok? Hashtag é o nome desse símbolo em inglês, né? A internet, né, fala, é tudo em inglês, né? Então, por isso que o pessoal chama de hashtag. O que eu tenho em BB? O que eu tenho no registrador B? F. FA. FA é o número que está embaixo aí, né? Ó. Observe, ó, FA. Tá vendo ali, ó? FA. Façam essa soma aqui na mão aí. Peguem uma folha de papel aí e façam essa soma. Observe o que eu estou perguntando. Qual é o valor do acumulador? O valor do acumulador é o resultado da soma. Aqui, ó. Vamos fazer então essa soma aqui, ó. Se puderem fazer juntos, que isso daqui já é um dos exercícios que eu vou fazer da segunda lista, né? Olha lá. Vamos lá, BB, ó. Então, vou fazer a soma de BB, que está no acumulador. Vou colocar aqui o acumulador, tá? Mais FA, que está no registrador B. Então, no acumulador, eu vou ter uma sequência de 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. BP. Vou dividir aqui em 2, né? Ficar mais fácil de entender. Registrador B. Eu vou ter uma sequência de FA.
FA. Vamos somar os dois. Né? Soma, né? Aqui, ó. ADD a AB. Certo? Vou somar. Vamos lá. 1 com 0, 1. Não vai nada. 1 com 1, 1. 1 não. 0. 1 com 1, 0. E vai 1. Alguém já deu a conta aí. O Vitor já fez a conta aí. Vamos ver se a conta do Vitor tá legal aí, que ele já colocou no chat aí. 1, 0, 0, 1. Não vai nada. 1 com 1, 0 e vai 1. Esse vai 1 aqui, ó, entre o quarto e o quinto bit, é o que a gente chama de auxiliar carry. Eu vou colocar ele separadinho aqui, ó, auxiliar carry. Então, 1 com 1 com 1, 1 vai 1. 1 com 1 com 1, 1 vai 1. 1, 0, 1, 0 vai 1. 1 com 1 com 1, 1. E aí esse último 1 é o que a gente chama de carry principal. Então, observe que eu tenho o carry principal aqui, eu tenho o auxiliar carry, que está aqui, e tenho o resultado do acumulador, que é B5. B5. O Gustavo acertou aí, o Vitor e o Gustavo acertaram. Né? Ó, B5. Perfeito? Para que essa manipulação toda? Essa manipulação ela serve primeiro para a gente lembrar que quando eu tenho uma soma, o resultado vai para o acumulador. Por isso que esse resultado B5 aqui está no acumulador. Ó. Acumulador. E detalhe, a conta não é B5. Se você fizer isso na calculadora, BB mais FA, a conta dá 1B5 em hexa. 1B5, vou colocar em hexa aqui, ó, H. Coloquei 0x aqui, acabei colocando. Né, 1B5, você pode fazer essa calculadora. Né, 1B5. Sendo que o 1, né, esse 1 aqui é o nono bit do acumulador. O nono bit do acumulador. Tá? Tudo isso para vocês terem consciência de como o sistema né, faz conta. Felizmente, a gente não precisa ficar fazendo isso. O sistema faz tudo isso automaticamente. A gente vai ver lá no laboratório que a gente vai ter simuladores que vão fazer isso. Não é necessário se preocupar com isso. Tá? Outra parte dessa questão é que eu estou pedindo para você calcular os bits do flag. No flag do 80, 51, 80, 85, que é esse caso, tá? Estou pedindo lá o bit S, o bit Z, o bit auxiliar carry, o bit P e o bit carry principal. Então esse C aqui, ó, esse C é carry, não é do registrador C. Tá? Então vamos lá. Alguns deles são fáceis. Auxiliar carry. A gente já viu que o auxiliar carry está aqui, ó. Ele deu vai 1 aqui, ó. Tá? Deu vai 1 aqui, ó. Então auxiliar carry é 1 nessa conta. O bit Z. O bit Z indica 0 no acumulador. O acumulador está zerado? Não está zerado, está B5. Então o bit Z vai para 0. Tá? O carry principal houve o carry principal. Então ele vai para 1. O que interessa para nós? Isso e isso. Porque essas duas instruções, esses dois bits, têm instruções como instrução JZ, JNZ, tá? Ou JC, JNC, que são saltos condicionais, se o Z é 1 ou se o Z é 0. Esse N aqui indica Z invertido. Tá? Então, por isso que, né, sempre existe a pergunta. Depois, ó, JC maior. Né? JC maior. O Vitor está colocando a questão aí, eu já vou responder, Vitor. JC maior. Esse programa vai saltar para a posição maior. Salta se o carry for 1. Senão seria carry. O carry 0 seria JNC. Então, esse programa, que o carry é 1, vai saltar. Tá? Com o carry é 1, ele salta. Salta porque
o JC maior, salta se o carry for 1. JNC saltaria se o carry é 0. Ó. Carry é 0, carry é 1, Z1, Z igual a 0. O Vitor está com dúvida aqui, ó, talvez dúvida de alguns de vocês, de como eu obtive o valor do Z. O valor do Z. O Z, Vitor, e os demais aí, se não entenderam, o Z indica em nível alto que a conta deu 0. Então, se o acumulador estiver igual a 0 depois de uma operação, o Z vai para 1. Se o acumulador estiver diferente de 0, que é o caso, está com B5, ó, o Z vai para 0. Então, o Z é um indicativo de 0. Como, né, vocês chegaram à conclusão, o Z é um indicativo de igualdade, porque se você subtrai dois números, o zero indica igualdade. Tá? É claro que quando você está lá na linguagem C, você não precisa se preocupar com nada disso. Vocês trabalharam com C a vida toda aí e nunca se preocuparam com bit Z, bit auxiliar. Por que a gente está estudando isso? Porque a gente está estudando essa lógica aqui, ó. Essa lógica aqui, ó. Estou procurando entender como a operação aritmética, tá, é implementada no sistema. Tá? Então a gente está entrando dentro da lógica do sistema. Não precisa disso hoje, porque você já tem instruções. Inclusive, instrução de assembly também não... Né? A gente está estudando aqui porque a gente é engenharia. Aqui na slide seguinte, a gente colocou direitinho aqui, ó. Tá. Acabei fazendo aqui, ó. Fiz na mão aqui, né, ó. Fiz na mão aqui na minha telinha aqui, ó. Deixa eu dar um... Não, isso daqui que... Eu vou compartilhar minha tela aqui, ó. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Ó, isso que vocês estão vendo agora na tela cheia aí, ó, toda essa conta aqui, tá? É isso que vocês estão vendo aí no slide nesse momento. Tá? Bom, tem uma lista de exercício. Né? Já tem a segunda lista de exercícios, que não é para a semana que vem, tá? Essa semana você se concentre aí na primeira lista de exercícios, mas já vou adiantar a segunda lista de exercício. Deixa eu ver onde ela está. Se ela está aqui fácil nos slides, senão a gente abre a apostila. Ela está na apostila. Vou abrir a apostila de novo, vou compartilhar a apostila com vocês aqui de novo, tá? A apostila está aqui. Então, se vocês abrirem a apostila aí, ó, já dá para vocês... Aqui, ó. Segunda lista de exercício, página 40. Página 40. Tá? Já dá para vocês fazerem até a questão 4. Até a questão 4. Tá? Primeira questão lá. Ó. Né? Explicar a função do acumulador e flag numa CPU. Falamos bastante disso. Acumulador é o registrador que guarda o resultado da operação lógica aritmética. Flag sinaliza essa condição. Tá? E aqui eu peço para você descrever os bits do 8085, aqueles bits que a gente estava estudando lá naquele slide. Descreve todos os 5, tá? Sinal, paridade, 0 e o carry. Deixa eu voltar ali para o slide. Eu vou finalizar aqui, só vou voltar no slide porque a gente só falou do 0 e do carry. Não falamos dos outros. Importante os outros também. Qual o conteúdo do acumulador e flag nessa conta aqui, ó? É uma conta de soma também, tá? Só que eu não estou usando o hashtag aqui. Tá? Então ele está somando CA com 9D aqui. Ó. Então faz a conta. Mesma coisa essa conta aqui, A e B. Tá? E essa questão aqui, ó, é aquela questão daquela tabela da verdade, só que eu estou pedindo para você fazer move R3, move R3A. No laboratório a gente já vai ver, né, quais são os códigos de operação disso daqui. Tá? Então façam aquela tabela, tá, em cima de move AR3, e não move AR0, move AR1. Tá? É importante aqui.
Então, até a questão 4 dá para fazer. Eu vou voltar para o slide para a gente ir já encerrando a aula, tá? Essa aula teórica, tá? Só para falar de uma coisa importante aqui que eu acabei passando batido. Ó, tá? Os outros bits aqui, ó, né? O bit Z a gente viu que é 0. Auxiliar carry, teve aquele vai 1, ó. Auxiliar carry teve o vai 1. Tá? O carry principal também teve, ó. Também teve o carry principal. E o sinal? O sinal é o 8º bit do acumulador, é esse bit aqui, ó. Tá com 1. Então foi para 1. Tá? E a paridade? A paridade no 8085 ela é par. Ou seja, eu conto o número de uns no acumulador, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5. 5 é ímpar. Por isso que a paridade foi para 0. Porque se ela fosse par, iria para 1. Tá? E aqui eu peço para você ver os exercícios que a gente acabou de ver. O exercício 4, tá? É exatamente essa tabela aqui, ó. Isso daqui, ó. Que vocês estão vendo. Só que para move AR3. Tá? Então, você levanta o código de operação, a gente vai ver isso no laboratório, e faz essa mesma tabela para move AR3. Finalizando aqui a aula, tá? O contador de programa já vimos, né? Ele guarda o endereço da próxima instrução, e o apontador de pilha guarda o endereço da pilha. Esse conceito de pilha e de subrrotina eu vou ver no início da próxima aula, tá? Que está aqui, ó. Tá bem explicado aqui, mas é importante aqui para a gente não correr. Tá? Tem umas sugestões de vídeo que a gente vai passar na aula que vem, tá? Como umas sugestões aqui de como o computador funciona, tem uns links bem interessantes aqui, ó. É legal vocês darem uma olhada nesses links aí, né, para poder fazer, né, para a gente poder ter uma boa consciência de como o microprocessador funciona. Obviamente que os links estão em inglês, né? Esse How Stuff Works, eu não sei se vocês conhecem esse site, é muito legal. Né? Isso daqui significa como as coisas funcionam, né? How Stuff Works. Então ali tem como funciona um carro, como funciona um satélite, como funciona não sei o quê. E aqui está, né, esse How Stuff Works está mostrando como funciona o computador, né? Principalmente o microprocessador. E aqui, né, o que é o microprocessador. Então, eu peguei uns sites aí legais para vocês darem uma olhada também. E aqui tem uma outra indicação aqui, esse em português, na USP, para vocês darem uma olhadinha também. Tá? Bom, aí isso aqui já é a aula 4. Deixa eu ver a aula 4, ó, já é a aula 4. Então, faltou só esses slidezinhos aqui, final do PCSP. Eu queria fazer isso com mais calma. Na aula que vem, a gente faz isso depois da semana de engenharia, aí, com tranquilidade. Se puderem adiantando, né? Para essa semana, finalizem a lista 1. Tá? Mas a lista 2 até o exercício 4 já dá para fazer. Tá? Mas a gente conversa melhor isso na próxima aula, que não vai ser a próxima semana, por 2 motivos. Primeiro, porque segunda-feira é feriado, né? Comemorar a pátria e tudo isso, né? O Brasil, né, precisa, né, comemorar melhor aqui o nosso dia da independência, né? Então é importante aqui, né? Não sei se vocês já passaram o 4 de julho nos Estados Unidos, né? Uma vez eu tive a oportunidade de, era férias, né? Eu estava lá nos Estados Unidos e é impressionante como eles celebram, né, como eles saem com os carros com bandeira americana, né? Aliás, quem conhece bem os Estados Unidos sabe como eles veneram, né, o símbolo da pátria deles, né? Bem diferente daqui, né? Que a bandeira brasileira virou, politizaram até a bandeira, né? Politizaram o remédio, politizaram tudo aqui, né? Então tudo está de uma forma totalmente distorcida, né? Quando a gente fica brigando de direita e esquerda aí, né? A gente deixa de fazer as coisas importantes da vida. Muito bom, eu vou aguardar vamos dar uns 20 minutos aqui, né? São 20h51. Acredito que a gente possa começar a nossa aula às 20. Podemos ao mesmo link, tá? Às 21h10, 21h15 no máximo, só para a gente poder dar uma descansada aqui, esticar as pernas. Deixa eu voltar aqui a minha câmera aqui. E eu vou interromper, nesse momento a gravação, tá? E vou salvar o link da gravação para vocês poderem rever, tá? Estou interrompendo a gravação aqui nesse momento.
Interromper a gravação.